Pessoal, vamos pelo menos nesse finalzinho de aula aproveitar para discutir a parte final lá das características das radiações eletromagnéticas, assim como o formato da onda em si. Se nós fôssemos desenhar, né, os campos eletromagnéticos que representam essas ondas, como é que nós faríamos, já que eles são invisíveis, né, só a luz a gente pode captar, e mesmo quando a gente capta a luz, a gente não vê o campo eletromagnético da luz, né? A gente vê o resultado desse campo eletromagnético chegando na retina. Então, ondas de rádio, como é que se gera mesmo ondas de rádio? Oscilando. Elétrons oscilando em fios, em condutores, é isso aí. A aplicação maior das ondas de rádio, com certeza, de maneira geral, são telecomunicações, não é isso? Porque na verdade, cara, o que está chegando pelo ar é uma radiação eletromagnética. Na hora que essa radiação atinge um condutor, ela faz os elétrons desse condutor irem e voltar na frequência em que ela está passando pelo ar. Beleza? Se tu tem uma antena pequenininha e fininha, a chance dessa radiação bater na antena e fazer a antena começar a vibrar naquela frequência, para isso ir para o circuito do aparelho e ele traduzir aquele chacoalhar de elétrons como uma informação, certo? Se eu boto um bombril, o bombril é maior. Não é isso? Ele é condutor também. Ele está em contato com a antena que é condutora e ele é maior, ele está espalhadão. Então a chance de pegar mais dessa radiação e aumentar o sinal é maior. Às vezes tu mesmo bota a mão na antena, pronto, tu é condutor. Então quando a onda te atravessa, ela faz o teu corpo, né, os elétrons do teu corpo sacolejar de uma maneira tal que tu transmite e melhora. Tira a mãozinha, né, atrapalha, fica ruim o sinal. Outra legal, às vezes, é que a onda está passando por um lugar da tua sala específico, tu percebe isso? Aí tu te coloca no lugar na frente da onda, ela não vai passar com tanta intensidade para atingir a antena, vai ficar chiado. Tu sai dali, a onda está passando, fica boa a imagem. Eu adorava sacanear minha irmã com isso. Eu estava na minha sala, tal, a gente estava, né, logo que eu vim para Floripa, e aí aquela antena, né, ruim e tal, e eu percebia, ó, tinha um morro da antena logo atrás do nosso apartamento, então dava de ver onde é que estava a antena, dava de supor mais ou menos por onde o sinal chegava, né? E a gente percebia isso ao passar pela sala ali, pelo menos eu tinha percebido isso. E aí às vezes eu fazia isso, eu ficava num cantinho ali, minha irmã vendo TV, ô Mário, como é que tá, tal, e ficava ali, aí na hora que ela ia levantar para arrumar a antena, eu saía. Aí ficava uma boa imagem, ela ia encostar, ela parava, aí ela estava sentando, na hora que ela ia sentar, aí eu tirava, e depois de umas 3, 4 vezes ela não resistia e ela me batia. Galera, olha só, ondas de rádio então, a gente sabe como é que gera, a gente sabe as principais aplicações, me dá uma ideia de frequência possível para ondas de rádio. Uma frequência que tu sabe que é onda de rádio. Do dia a dia. 100 MHz, é importante lembrar disso, né? 100 milhões de oscilações por segundo é onda de rádio, já está com uma frequência altinha. Então até 1 MHz ou 300 kHz, qualquer coisa abaixo dos 100 MHz que vocês estão acostumados a escutar, pode ter certeza que está na faixa das ondas de rádio. Porém, é importante saber uma coisa, eu posso ter ondas de rádio e micro-ondas na mesma frequência. E uma é ondas de rádio e a outra é micro-ondas. Então não é só a frequência que distingue uma onda da outra. Não, não. É a maneira como ela é produzida. Como é que micro-ondas é produzida? Válvulas eletrônicas especiais. São válvulas que fazem com que os elétrons oscilem. Então a onda sai com um formato levemente diferente. Então tu pode ter micro-ondas e ondas de rádio com a mesma frequência. Só que uma veio de elétrons oscilando em condutores convencionais, ondas de rádio. A outra veio de válvulas eletrônicas especiais, micro-ondas. A aplicação de micro-ondas: telecomunicações, aquecimento industrial e doméstico também, né? O mundo inteiro tem usado aparelhos de micro-ondas para aquecer. E por que esquenta água? E por que agita? Porque a frequência parecida entra em... falou. Fala, amigo. Então, esse negócio das ondas de rádio e micro-ondas são como dois instrumentos que tocam a mesma frequência. Parabéns, cara, com timbre diferente, exatamente, com o formato da onda levemente diferente. É isso aí, ótima. Eu pensei nisso na hora de falar, mas achei que não fosse adequado lembrar da acústica agora. Parabéns pela tua colocação, garoto. Muito bom. Micro-ondas, então, é um outro tipo de onda, geralmente com a frequência maior, certo? Que as ondas de rádio, mas pode sim coincidir a frequência e elas serem distintas mesmo assim. Infravermelho é aquela radiação que também é chamada de ondas de calor, certo? Então tá numa sala cheia de gente, chega e tu
tu sente aquele bafo, né? Não é só o ar que está quente em volta, não. Cada um de vocês está emitindo infravermelho para tudo que é lado. Então nessa região, próximo de um monte de pessoas, tem uma concentração de infravermelho maior. A pessoa que estava numa região 100 pessoas, as paredes emitem menos infravermelho que vocês. Por quê? Porque estão numa temperatura menor do que a de vocês. Vocês estão numa temperatura maior, exatamente. Então a pessoa, o corpo dela se adaptou àquela radiação daquela região de infravermelho. Ela vem para cá, na hora que ela recebe aquela radiação, na hora ela, opa, certo? Claro que logo o corpo usa os mecanismos naturais para, né, para compensar isso. Por exemplo, jogando um suorzinho de leve na pele, né, que vai vaporizar e vai roubar a energia do teu corpo para vaporizar, mantendo a temperatura corporal, certo? Mas não se esqueçam, o mundo, tudo, o tempo inteiro está espirrando infravermelho um para o outro, absorvendo e emitindo infravermelho, o tempo inteiro, tudo, certo? Logo depois do infravermelho, tu lembrou do vermelho, que é a luz. Aliás, o infravermelho vem da onde? O infravermelho. Isso, os próprios elétrons dos átomos ao caminhar por dentro, né, ao girar em volta do núcleo atômico, nós vamos aprender logo logo que corrente elétrica gera campo magnético. E campo magnético variável gera um campo elétrico variável, que gera um campo magnético variável, e assim por diante. Por isso que o próprio movimento dos elétrons em torno do núcleo atômico faz com que o átomo espirre radiação infravermelha para todos os seus cantos. Então tem um átomo aqui, tem radiação infravermelha saindo para tudo que é lado o tempo inteiro. E ele também recebe radiação do ambiente, né? Até porque se ele emitisse radiação o tempo inteiro e não recebesse, ele ia ficar esfriando, né? Concorda comigo? Se o cara está com a temperatura constante é porque ele está emitindo e recebendo a mesma quantidade de radiação, certo? Isso é importante que fique claro. Bom, e esses elétrons, onde é que será que estão esses elétrons que emitem infravermelho? Bem na casquinha do átomo, mais no interior ou mais próximo do núcleo? No meio ou mais próximo do núcleo do átomo? No meio, porque na casquinha do átomo ocorre a luz, né, sendo refletida, não é isso? Certo? Na casquinha do átomo, quando a luz ali é emitida e bate na casquinha do átomo, ela é refletida. Então a luz, ela vem, né, geralmente da interação de uma onda eletromagnética específica com a casquinha do átomo, com a superfície. Já o infravermelho, ele vem da camada um pouquinho mais abaixo da superfície, certo? E o interessante é que o ultravioleta, adivinha de onde é que vem? De interações dos elétrons na parte mais interna do átomo. Então, infravermelho, luz e ultravioleta, todos têm origem na oscilação dos elétrons em volta do núcleo atômico. Só que depende de que camada. A luz é a parte externa que está interagindo com a energia que chega. Infravermelho é o miolo do átomo que está emitindo essa radiação. E ultravioleta, com certeza, então é das camadas mais internas. Isso eu estou falando para átomos mais complexos, né? Se eu estiver falando do átomo de hidrogênio, certo? Ele só tem uma camada, né? Se ele emitir algum tipo de radiação, certamente só pode ter vindo daquele maldito elétron que oscila em volta do seu núcleo atômico, certo? Bom, raios X. Aliás, a partir daqui elas são chamadas do que mesmo? Radiações obrigado, ionizantes. Radiações ionizantes. Também não custa lembrar que os raios ultravioleta, eles são divididos em A, B e C, certo? E dependendo do que ele gera no corpo, né, ele é classificado com um certo grau de perigo. Então, os ultravioletas A, o raio ultravioleta A, ele geralmente atinge a parte mais superficial da pele, né, causando a vermelhidão. Ele atinge os vasos capilares, esses vasos capilares se dilatam, né, certo? E causa aquela vermelhidãozinha. Mas é um sinal, né, não é um sinal muito bom aquela vermelhidão, certo? Quer dizer que os raios atingiram os capilares e eles se dilataram. Mas o pior ainda é a ultravioleta tipo B, porque ela penetra um pouco mais fundo e atinge as fibras de elastano que compõem a pele, deixando a pele mais flácida, certo? Isso é uma coisa nítida, né? Tu vê quem tomou muito sol ao longo da vida e quem não tomou sol. A diferença é absurda, né? Tu pega um pescador que viveu debaixo do sol e pega um cara que, né, ficou muito pouco exposto à radiação. A diferença na pele das pessoas, né, depois de uma vida é bizarra. Ou até a freira, tu pega a freirinha que usa lá, né, o hábito dela, se tu depois vê ela tirando o hábito, a região da pele protegida pelo hábito comparada com a pele não protegida, né,
É absurdo. Enquanto a pele exposta ao sol está enrugada, né, cheia de vincos, a pele protegida pelo hábito está branquinha, lisa e sem marcas de expressão. Incrível. Não faz mal, né? O laser, na verdade, se tu for pensar, o que o laser faz? Tu tem lá uma manchinha, tu vai detonar aquela manchinha com o laser, vai destruir ela, vai fazer tanto mal para a manchinha que ela vai morrer. Certo? Beleza? Só que vai morrer a parte que tu queria que morresse, porque tu está localizando a agressão. Não é isso? Então, né? E outra, tu só vai aplicar o laser se a manchinha for escura. Se a manchinha for branca, tu já não vai conseguir aplicar laser porque o branco reflete, não é isso? Né? Então tem que ser tipo pelinho. Tu quer tirar um pelinho, né? Se o pelo for branquinho, não adianta. Eu, por exemplo, que estou cheio de pelo branco na barba, se eu quisesse fazer depilação a laser não ia rolar. Porque tem que ser, o pelo branco não vai absorver a radiação, não vai fritar o folículo capilar lá, não, e ele vai voltar. Como? Não, mas aí não vai funcionar igual, porque o folículo capilar ele não vai ficar pintado, e ele já é transparentezinho, então o laser não vai penetrar nele com a intensidade suficiente para queimá-lo. Olha que interessante, certo? Mas é tipo a quimioterapia, né? A quimioterapia tu vai agredir o teu corpo localmente, o objetivo é esse, localmente tu detonar as células e tentar minimizar esse estrago no corpo todo. Mas é por isso os enjoos, passar mal, às vezes a pessoa pode ir a óbito, dependendo da intensidade da quimioterapia, certo? Então tu vê, tu tá maltratando o corpo da pessoa para poder, né, tentando maltratar uma região, para matar aquela região e agredir o menos possível a outra, só que é delicado ainda. Tanto que as novas quimioterapias, agora tu não toma o comprimido, né, via de regra, né, se não tiver ocorrido metástase ainda, que é o espalhamento do tumor, tu não toma um medicamento ou toma um banho de radiação no corpo inteiro. Né? Hoje em dia tu injeta o medicamento em cima do tumor e faz a quimioterapia ou radioterapia em cima exatamente do tumor para tentar minimizar o estrago no corpo todo. Galera, então como a gente viu, infravermelho, luz e ultravioleta tem a ver com a própria estrutura atômica. Ultravioleta tipo C, esse é usado mais na indústria e na medicina, para esterilização. Como ela é extremamente energética, tipo C, ela é absorvida já nas primeiras camadas da pele, não dá tempo nem de ela penetrar. Então ela acaba fritando os micro-organismos que vivem na pele. Então quando tu toma um banho de sol lá de 15 minutos, tu acaba de esterilizar a tua pele. Os ácaros que estavam ali morreram todos, devido à ultravioleta. Certo? Então uma ótima maneira de limpar a pele, por exemplo, está no meio da selva, se cortou, né? Antes de passar saliva, que seria uma saída, se tiver uma região com sol, né, depois de lavar com água para deixar um pouco no sol, né, durante alguns minutos, 15, 20 minutos no sol, porque esteriliza, certo? Devido à ultravioleta tipo C, beleza? O sol, sim, por isso que eu digo, não é para ficar tomando banho de sol direto, é para pegar um pouco de sol naquele momento para, né, matar micro-organismos. Depois você vai ter que proteger do sol para não deixar cicatriz, perfeita colocação. Até porque a tua pele é um protetor contra o sol. Se naquele momento a tua pele está aberta, né, e tem atingindo radiação dentro abaixo da tua pele, com certeza a agressão vai ser muito maior, sem dúvida. Ultravioleta tipo C também para quem, por exemplo, tem alergia a cloro, o cara quer ter uma piscina em casa, aí tem a opção de esterilizar a água com ultravioleta, com uma bombinha de ultravioleta, vem a água da piscina, esteriliza por ultravioleta, volta para a piscina, sem nada de cloro nem produtos químicos. Então para quem tem alergia a cloro, é uma ótima maneira de desinfecção, a ultravioleta tipo C. Medicina também, né? O cara vai fazer uma operação e uma das possibilidades de esterilizar os equipamentos da operação é dando banho de ultravioleta, deixar lá numa câmera de ultravioleta um tempão e aí mata todos os micro-organismos, fica estéril. Raios-X, quantas pessoas, né, vivas, eu mesmo estou vivo só porque, né, fiz muito raio-X para consertar as cagadas que fiz com o meu corpo. Então raio-X que nasceu por acaso, o cara estava pesquisando uma lâmpada muito parecida com essa, ó, ampola de Crookes. E aí ele tinha um filme fotográfico guardado numa gaveta. E ele estava com a ampola de Crookes em cima da mesa e o filme fotográfico embaixo, na gaveta. E numa certa ocasião ele percebeu que o filme fotográfico parecia manchado mesmo, guardado no escuro. E ele foi revelar e viu que tinha lá aparentemente uma figura de algo acima da mesa. Certo? Uma chave, muito obrigado. E aí, depois disso, ele fez experiências usando a mão da própria esposa, né? E tirou a primeira radiografia da mão da própria esposa usando essa técnica. Pediu para a esposa colocar a mão em cima da mesa, botou o filme fotográfico embaixo, na gaveta, fechado, e ligando uma lâmpada que aparentemente não emitia luz, certo? Em cima da mão, ele conseguiu fazer uma fotografia dos ossos da mão da esposa. Por que será que esse raio-X atravessou a carne e não os ossos mesmo? Isso, porque a carne é feita de água e carbono, certo? H2O e carbono, basicamente. Elementos químicos de baixo número atômico.
certo? E o osso é feito de cálcio, basicamente, número atômico muito acima dos outros. O átomo que tem um número atômico maior tem um núcleo mais parrudo, e é o núcleo que é a parte, entre aspas, sólida do átomo, certo? É ele que pode bloquear a radiação. Por isso, então, que quando a gente tira a radiografia, a parte onde tinha osso fica espreguiçada, porque o osso bloqueou a radiação e não queimou o filme fotográfico, e aonde tinha carne, a radiação passou com facilidade, atingindo o filme fotográfico, deixando ele escurecido após a reação química. Ele é transparente, tipo, quando ele sai da fábrica ele é transparente? Na verdade, ele já é levemente escurecido. Ele é levemente escurecido, mas depois da reação química, né, é que a parte que não foi atingida por radiação vai ficar bem esbranquiçada e a parte que foi atingida por radiação vai ficar bem escurecida, certo? Lembrando que agora estão saindo as máquinas digitais de raio-x, né? Então a história de ter aquela chapinha, tem que esperar, né? Tem que esperar revelar, acabou, né? Daqui a pouquinho tu vai lá na hora, já sai os teus ossos ali na telinha, como acontece nos aeroportos, né? O cara passa lá pela máquina, ao vivo aparece o corpo do cara em raio-x ali, né? Ah, o raio-x do dentista assim, a máquina só passa já... Não, aí que tá, que assim, ó, aquele que, né, o estroboscópio, aquele que passa daquele jeito, o antigo, ele ainda tem que ter um filme, tem que ter um filme entre a fonte do raio-x, né, a boca da pessoa, tem que estar entre o filme e a fonte, certo? E aí ele tirava lá, tem que pegar esse filme e lá revelar. Se agora que aparece na telinha, é o moderno que eu já estou falando, já foi trocado. Mas tu vê no computador como é que tá, se não tá bom lá, faz outro então, porque não sabe direito. É isso que eu estou te dizendo, e se esse que tem o computador, não é o de antigamente, né, o computador é uma coisa moderna, esse já é o novo. Né? E só nas clínicas mais modernas tu vai ter esse. Se tu vai no SUSão, né, o cara vai tirar a radiografia pelo papelzinho clássico, tem que revelar tudo. Né? Ainda é mais... Ah, obrigado, João. Galerinha, só para finalizar então, os raios-x eles são gerados pela desaceleração abrupta de elétrons. Tu pega um elétron, acelera ele em altíssimas velocidades, depois faz ele bater numa placa de metal. A energia do elétron tem que se transformar em alguma coisa, né? Essa energia do elétron abruptamente desacelerado por um impacto numa superfície metálica libera raios-x. Então, elétrons desacelerados abruptamente geram raio-x. Aí tem o raio-x mole e o duro. O raio-x mole é aquele usado pela medicina, né? Para geralmente investigar o corpo humano, é um raio-x de baixa intensidade. E não se esqueça, sempre que tu tira um raio-x tens uma leve chance, né? Uma mínima chance de adquirir um tumor devido àquele raio-x que tu tirou. Certo? Olha, então tu estás correndo um risco porque se sabe que analisar o teu corpo, né, e sanar aquele problema que está sendo investigado vai te trazer uma chance de ficar vivo muito maior do que a chance de teres um tumor e morrer em função de um raio-x. Mas certo? o digital não vai poder funcionar. É igual, a mesma radiação vai ter que se atravessar, a agressão ao corpo é a mesma. A única diferença é que em vez de um filme fotográfico, tem um sensor que nem da tua câmera fotográfica digital. Aí aquela luz atinge o sensor e o computador produz a imagem. Mas o processo, o corpo do cara não vai ser mais ou menos agredido. Se o cara desacelerar com muita energia, né, o elétron está muito energético quando ele é desacelerado, aí é o raio-x duro. Esse raio-x é usado na indústria. Imagina, eu vou montar o motor de um carro. Eu não vou montar, ligar e ver se ele vai explodir na cara do cliente. Eu vou primeiro radiografar o bloco do motor, ver se não tem rachaduras internas, senão nem boto para montar. E esse bloco aqui tem rachaduras, bota para usina de novo, vamos reciclar ele e fazer outro, certo? Só depois de estar radiografado, bonitinho, de um técnico ter olhado que não tem rachadura, é que tu vai montar a pistão e tudo mais e botar ele para funcionar. E mesmo assim alguns explodem depois, né? Certo? Show de bola, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E depois eu vou falar de raios gama. Raios gama são gerados por uma situação totalmente diferente, hein? Raios gama vêm de fusão ou fissão nuclear. Aí nós estamos falando, né, de materiais radioativos, totalmente diferente de raio-x. Raio-x, querido, tirou a máquina da tomada, pode comer a máquina que não vai acontecer nada contigo, certo? É totalmente diferente de máquinas de radioterapia, que tem elemento radioativo dentro dela, que nem aquela famosa situação do césio. Ali no cantinho eu fiz o desenho de uma radiação eletromagnética em 3D, ó. O da apostila tá mais bonito, mas espero que vocês tenham entendido. Valeu, galerinha.